Dê uma esmola pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante. Dê um trocado para o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh, oh. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena. E hoje nós vamos falar aí de uma série que tá mega, ultra power hypada aí, que a galera tá falando muito, que enfim, era livro, virou jogo e agora é série original da Netflix. Original, né? A ideia não foi deles, mas eles que resolveram produzir. Que é o The Witcher, que vai contar a história do Gerard, não sei qual é a pronúncia correta, mas deixaremos tudo aí na descrição, os nomes, enfim, tudo relacionado a essa obra que tá aí na boca do povo, que vai contar a história de Gerard Riviera, enfim, que é um bruxo muito poderoso, muito habilidoso e um dos poucos que ainda resta no continente, que é onde a história se passa. O livro, originalmente, foi escrito... Deixa eu ver o nome, gente, porque o nome do cara é bem difícil de pronunciar. Sorry. É Andrzej Sapkowski. Ele é polonês, né? E ele escreveu essa história há bastante tempo atrás. Se eu não me engano, virou jogo em 2007. Não sei, vou deixar tudo na descrição como sempre, porque eu sou péssima com datas. E, enfim, virou a série da Netflix aí em novembro de 2019, que causou aí um grande rebuliço. A história, eu vou falar sobre a história que eu li na Netflix, a história que eu vi da série, tá, gente, da Netflix. Eu não li os livros, eu não joguei os jogos, então eu vou falar sobre o que eu vi e a minha opinião e um resumo básico aí com alguns spoilers. Então já tô avisando, tem spoiler, então se você ainda não viu a série, talvez não seja tão legal você ver esse vídeo, porque eu vou fazer uma resenha com alguns spoilers, com meus pareceres e algumas opiniões aí sobre a escrita, sobre os personagens, sobre a história de uma forma geral. A história vai falar sobre 3 personagens, que eu posso chamá-los, acho que de protagonistas, e vai se passar aí em algumas linhas temporais. A história, ela não é numa linha só, ela não se foca em um único tempo, não é passado, não é presente, não é futuro, é os 3. E a cada momento da história, por X, Y, Z motivos, vai contando a história de um dos protagonistas. Vai se focar no Gerald, I don't know, na Yennefer e na Cirilla. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos personagens e como a história deles acaba se cruzando. Gerard é um bruxo que ele foi dado pela sua mãe, também uma maga, uma feiticeira, enfim, quando ele ainda era muito pequeno, para ser criado por esse grupo, que é um grupo que ele trabalha, que ele cria, enfim, que eles fazem algumas experiências com crianças normais e transformam elas em bruxos a partir de alguns experimentos aí que acabam causando mutações diferenciadas em cada um desses meninos que ao longo do tempo vão crescendo, enfim, e vão se tornando esses bruxos aí que são capazes de matar criaturas, monstros que causam problemas aí para os humanos. Esses bruxos, eles trabalham matando esses monstros aí pelo continente, que é onde se passa a história, e Gerard é um dos bruxos mais conhecidos ali. Ao longo da história você vai vendo que ele vai ganhando uma notoriedade de acordo com as coisas que ele acaba fazendo ao longo da série e dos anos que se passam, porque a série acompanha os personagens ao longo dos anos que se passam dentro da série. O Gerald, ele passa por vários perrengues, algumas aventuras, conhece várias pessoas e o caminho dele vai se cruzando com os outros personagens que também posso dizer que são protagonistas. Por conta das experiências que fizeram com ele, ele acabou ficando com uma pele pálida, praticamente albino, e com o cabelo branco. Então, por conta disso e de muitas coisas que acontecem com ele, ele é conhecido como o Lobo Branco.
E apesar do jeito dele seco, assim, dele não querer se envolver muito com as pessoas, e não querer muita conversa, e não ter amigos, enfim, tem um jeito bem seco. E eu achei bem legal a atuação do ator que faz eles, que é o Calvin Harris. Deixemos a foto aqui, o nome do ator. E eu achei ela bem bacana e um personagem bem diferente dos que você costuma ver por aí, porque ele não é aquele típico, herói que quer coisas boas, que faz coisas boas e que é bom e honesto, enfim, ele tá bem longe disso, mas ainda assim, ele é um protagonista, um herói, uma pessoa que tenta fazer as coisas certas na medida do possível e que, enfim, ele é bem diferentão. Vejam a série que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o Gerard, ele acaba encontrando várias pessoas ao longo do caminho dele. E por mais que ele não queira, ele acaba fazendo várias boas ações ao longo do caminho. E algumas acabam sendo mal interpretadas por conta de algumas coisas que acontecem ali no caminho. Pelo jeito dele também, que ele tem um jeito seco ali, um jeito meio na dele. E as pessoas acabam interpretando de uma forma errada. E ele acaba vivendo à margem da sociedade, porque os bruxos, apesar de salvarem os humanos e de conterem essas criaturas mágicas e esses monstros que na maioria das vezes matam humanos, dizimam colheitas, enfim, causam a desordem total, ele é visto com maus olhos porque ele é diferente, o que é uma grande metáfora para um bocado de coisas, inclusive racismo, né, gente? Talvez, quem sabe? Achei uma metáfora bem interessante. Todos esses personagens acabam passando por isso, né? A Yennefer é uma maga, que ela começa a vida dela sendo só uma humana normal, ok? E ela tem um problema de deformidade, ela é corcunda e o rosto dela é meio deformado também, por conta do nascimento dela e por conta do sangue dela ser de elfo e de humano, enfim. A série não ficou muito bem explicada, mas dá a entender que por conta da mistura do sangue ela nasce uma mutante e por conta disso ela é deformada. Ela leva uma vida bem ruim, ela é bem maltratada pelos próprios pais, inclusive pelas outras pessoas do vilarejo dela, por conta dessa deformidade, por conta dela ser diferente de todo mundo. E ela tem grandes problemas de autoestima por conta disso, que vai acabar causando outros problemas no futuro para ela. E por conta dessa baixa autoestima, ela não confia nela mesma e tem vários problemas ali, até o dia que ela manifesta poderes que ela não fazia ideia que ela tinha. Então, nesse dia, quando ela manifesta esses poderes, algum tempinho depois, ela acaba sendo recrutada pela maga Tissaia para ir para uma escola, que seria uma escola que ensina pessoas especiais, com dons especiais, magia, enfim, a canalizar esses poderes e a usar esses poderes em nome do continente, em nome das cortes, em nome dos reis. O que vai causar ali algumas tretas políticas, talvez. Essas pessoas, esses magos, que eles são identificados assim, que não é a mesma coisa que o Gerard faz, tá? Esses magos, eles estão ali para ajudar o pessoal da corte e eles servem a corte por conta mais do status, enfim. Nessa escola, que fica em Aretusa, que é super linda, maravilhosa, tipo uma Hogwarts, só que não tão legal. E ela acaba sendo ensinada a usar os poderes dela. No começo ela tem certa dificuldade para canalizar os poderes dela. Mas, enfim, ela consegue usar os poderes e aprender a lidar com os poderes, enfim. E descobre que essa escola não é assim tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa. Não é o que ela achava que era a salvação dela, vamos dizer assim. Então ela acaba se agarrando ao poder, como se o poder fosse a única coisa que pudesse dar para ela o que ela quer, que é o reconhecimento, que é que todos olhem para ela. Mas ela ainda tem aquela aparência que causa... Enfim, as pessoas não gostam muito dela por conta da aparência, julgam ela por conta dessa aparência que não é assim tão bela. Então,
Com magia, ela passa por uma transformação que a torna, assim, uma criatura super bela, quase etérea, assim, para que ela possa ser admirada por todos e ela se apega a essa beleza, ao poder e vai ficando mais e mais e mais ambiciosa com o tempo e usando a sua beleza, a sua inteligência e os seus poderes para chegar cada vez mais longe. E por fim, vamos falar da Cirila, ou a Ciri, que é a princesa de Mitra, que os pais morreram quando ela era muito pequenininha. E é aí que a história dela e do Gerard se encontram muito antes mesmo do nascimento dela. Ela vê a vida dela virar de ponta cabeça depois que o seu reino é atacado e ela é obrigada a fugir e a fugir e a fugir para encontrar com o Gerard. Num primeiro momento você não entende por que os dois têm que se encontrar, porque ela tem que encontrar ele. Eu achei no início, bem no início, que ela tinha que encontrar ele porque ele era um bruxo, porque ele era poderoso e ele podia cuidar dela, talvez, quem sabe, não sei. Mas você acaba descobrindo que o destino dos dois está interligado porque ela foi prometida? Acho que eu posso dizer assim, não sei. Mas eu vou explicar a história para vocês entenderem melhor. Muito, muito tempo atrás, muito antes do nascimento da Cirila, a mãe dela ia ser dada em casamento para determinados jovens aí que fortalecessem o reino da mãe dela, porque a mãe dela era uma rainha muito poderosa e uma guerreira, a Leoa de Mitra, era assim que eles chamavam ela, e ela era muito feroz nas lutas e uma guerreira super habilidosa, mesmo para os padrões machistas desse continente, vamos dizer assim. E a mãe dela queria um casamento que fosse vantajoso, um casamento que ajudasse ela a ter mais poder, a ter mais guerreiros, enfim. E a filha dela estava meio que sendo vendida para que ela pudesse ter esse poder todo, enfim, e ela não queria, porque ela era apaixonada por um outro rapaz chamado Duni, enfim. E esse rapaz tinha uma maldição, que ele tinha a forma, na maior parte do tempo, de um ouriço. E mesmo com essa maldição, a mãe da Ciri se apaixonou por ele e os dois se amavam muito e ele foi tentar conseguir a mão dela porque ela tinha sido prometida para ele pelo pai da mãe da Ciri. É complicado, mas se vocês verem a série, vocês vão entender. E nesse inteirinho, enquanto a mãe dela não aceitava os dois se casar, tentou matar ele, nananã, o Gerard estava nessa determinada festa em que a princesa ia ser, enfim, ia sair dali casada com um daqueles homens que estava disputando a sua atenção, príncipes, duques, enfim, pessoas que queriam também poder. E aí, nesse inteirinho, ele estava ali com um amigo dele que causa vários problemas para ele. Ele estava ali com o amigo dele, como segurança do amigo dele. E aí, nesse inteirinho, ele viu aquilo e viu que o Duni tinha, o pai da mãe da Ciri tinha sido prometido que ele poderia se casar com a princesa e ter a sua mão pela lei da surpresa. A lei da surpresa é um acordo que as pessoas fazem, por exemplo, você salvou a minha vida. Então, a próxima coisa que acontecer comigo depois desse salvamento, que eu descobri que eu tinha, sem saber que eu tinha, descobri que eu sou herdeira de alguém, enfim, uma avó, uma bisavó aí esquecida, que me deixou tudo de herança, vai ser seu, porque você salvou a minha vida e eu não sabia que eu tinha essa herança e agora que eu sei, ela é sua. É mais ou menos isso que a lei da surpresa funciona. Então, a próxima coisa que eu descobri que eu tinha, sem saber que eu tinha, um chiclete no meu bolso, um tesouro escondido nos fundos da minha casa, uma filha ou um filho, vai pertencer àquele que me salvou, àquele que me ajudou naquele momento em que eu mais precisava. Que foi o que aconteceu com Duni, que salvou o rei. Então, ele, não querendo ser mal, vamos dizer assim, ele pediu a lei da surpresa, sem saber que há pouquinho depois que o rei voltou para casa, ele descobriu que a rainha estava grávida. Então, essa criança pertencia a ele e ele deveria se casar ou ter poder, algum poder sobre essa criança. Um dia ele foi ver essa princesa, que ele não queria
condenar a se casar com ele, tendo essa maldição e tudo mais. E os dois acabaram se apaixonando mesmo com tudo, e a princesa queria sim se casar com ele. Gerard defende o Dune, defende a lei, e os dois conseguem se casar e ficarem juntos, e a maldição acaba sendo quebrada. Depois que a maldição é quebrada, o Dune diz pro Gerard o que ele poderia fazer pela ajuda dele, por ajudar a solucionar todo aquele problema, e o Gerard diz que não quer absolutamente nada, que tá tudo ok, beleza, tô feliz em ajudar, tô indo embora, galera. Só que o Dune insiste e ele evoca a lei da surpresa. Quase que de imediato, a princesa descobre que está grávida e o Gerard fica responsável, sendo dono, enfim, dessa criança que vai nascer, que é a Cirila, a nossa princesa dessa história bem confusa, mas que faz todo o sentido da série. Então, ele fica fugindo por um longo tempo desse destino, enfim. E nessas dele fugir desse destino que ele não quer, ele acaba se encontrando com Yennefer, que o amigo dele, o Jerry, como que é o nome dele? O povo tem um nome estranho. Jaqyr, enfim. Eles acabam encontrando ali um Genie, um gênio. E os gênios, ao contrário do que a Disney mostra pra gente, não são muito legais. Eles são meio ruins, meio, enfim, rancorosos. E esse gênio, enfim, acaba machucando o amigo do Gerard, o Jaqyr. E nessa, enfim, dele machucar esse amigo do Gerard, ele acaba tendo como única escolha levar o amigo para uma maga para ser curado. Essa maga tem os próprios planos aí para esse Genie e acaba querendo ficar com esse gênio. Só que, na verdade, ao contrário do que todos pensam, o dono, enfim, o mestre do gênio, não é Jaqyr, mas o Gerard. E como último pedido, ele pede ali para que ela não morra ali, enfim, num grande problemão que ela mesma acabou causando para ela, ele acaba pedindo para que os dois fiquem juntos, para que os destinos dos dois se entrelacem, enfim. Não fica muito claro qual que é o pedido deles, mas ele faz um pedido que acaba entrelaçando os destinos deles. Ou seja, esses três personagens estão interligados e, querendo ou não, o caminho deles vai se cruzar e se cruzar e se cruzar de novo, até que uma tal profecia aí nefasta se concretize, que é por isso que invadiram Mithra, o lar da Cirila, em busca da Cirila, que tem aí alguns poderes que não ficaram muito claros, mas ela é bem poderosa, pelo que dá a entender. E o rei de Nilfgaard, querendo esse poder todo que ela tem, invade sua casa, seu reino, mata todo mundo que ela ama, que ela conhece, as pessoas que não tem nada a ver ali com essa guerra que começa a se instalar, e todos têm que tomar um partido ali e decidir o que vai acontecer, enquanto o caminho desses três se entrelaça de forma bem interessante, de acordo com as linhas narrativas e as linhas temporais que são um pouquinho confusas no começo, mas que você vai juntando as pecinhas aí desse grande quebra-cabeça. Eu adorei The Witcher, é muito maravilhoso você ver a história de todos esses personagens se interligando e entrelaçando, e ao longo dos anos como eles mudam, como eles percebem coisas que eles não sabiam no início e como cada um deles, de um jeito ou de outro, acaba sendo obrigado a aceitar o seu destino. Então, eu daria nota 5 para essa série, porque eu gostei bastante. Gostei muito de como foi feito, gostei da caracterização, gostei de como foi feito o continente, gostei que eles usaram lendas que não são assim tão comuns, que são ainda lendas ali do eixo europeu, enfim, dá pra você perceber, mas que não são tão conhecidas e são muito legais, assim, coisas bem diferentes. E a mitologia que o autor criou pra essa história, né, que foi baseada no livro, e eu achei muito bacana, achei uma adaptação muito bacana, não posso dizer que é fiel, mas todo mundo que lê o livro, enfim, jogou jogou videogame, enfim, concorda que é bem fiel ao original. Tem vários livros, eu vou ler, mas não sei quando. E eu gostei bastante dessa primeira temporada e estou muito ansiosa para ver a segunda temporada,
porque tem muita coisa ainda para ser contada, muita coisa para ser mostrada. Enfim, estou bem ansiosa por essa segunda temporada, porque eu amei de paixão todos esses acontecimentos e, enfim, a interpretação dos atores que eu achei muito magnífica e como todos eles se entrelaçam aos poucos e como a história vai se construindo, enfim, tudo muito bom. Gostei bastante. Então é isso, galerinha. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, peçam aí que eu vou fazer mais vídeos como esse. Pretendo ver algumas séries ainda. Maratonei aí 2 dias, terminei de ver a série. São 8 capítulos só também, não é tanta coisa assim. Maratonei aí, comecei na quarta, terminei no sábado, da sexta pro sábado. E foi bem bacana aí, gostei bastante. Se inscrevam no canal, deem um like que pra vocês não custa nada, mas me ajuda muito. E também me sigam nas redes sociais para que vocês acompanhem o que eu tô vendo, o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo. Pretendo começar a postar aí uns vídeos exclusivos no IGTV, com algumas coisas diferentes aí, que eu penso em fazer, uns vídeos mais curtos do que esses que eu coloco aqui no YouTube. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!